Hoje a gente tem aqui o Wilson Brancaleone, que é engenheiro da Sony. Ele vai falar um pouco em detalhe sobre a câmera de cinema Anex FE700, que é uma câmera 4K. Ela vem sendo muito utilizada principalmente em eventos esportivos, porque tem uma função de super slow aí que é muito interessante, mas também é muito utilizada em documentários e algumas longa-metragem também, tá? Temos aqui também o Eric Soares, que é um engenheiro especialista da Sony também. O Eric vai abordar um pouco mais da F55. A gente vai mostrar também aqui algumas produções que foram feitas de clipes, né? A gente acabou de produzir um clipe em 4K para a Copa do Mundo. A gente vai mostrar esse clipe aqui. E ele vai falar um pouco aí da versatilidade da F55, né? Que é uma câmera 4K, mas faz Full HD, faz também 2K, então é uma câmera muito versátil que dá para ser utilizada para diversos tipos de produção. Aí também temos aqui a presença do Vitor Lemos e do Ricardo Miranda. O Vitor ele é diretor de entretenimento e projetos especiais na Trator Filmes. E o Ricardo é diretor de fotografia também da Trator Filmes. Eles vão falar um pouquinho da experiência deles com o Anex FE700. Então vamos mostrar algumas produções aí que eles fizeram. Queria agradecer muito aí a participação de vocês hoje. Obrigado por estarem aqui com a gente. E também temos a presença aqui do Daniel McDonald, que é nosso engenheiro, gerente de soluções na Sony Miami. Ele é responsável pela parte de integração de sistemas, então ele vai passar para a gente aqui um pouco da parte de arquivo, né? A importância de arquivar os nossos conteúdos de pós-produção, a parte aí de como fazer esse arquivo corretamente, né, e com um potencial de risco zero, tá? Então vamos lá, deixa eu parar de falar aqui, vou passar pro Wilson. Fala pra gente aí um pouquinho sobre a Anex FE700. Valeu, Alexandre. Boa tarde. Então, como o Alexandre já me apresentou, meu nome é Wilson, eu sou engenheiro de suporte a vendas na Sony. Uma das categorias de produto que eu trabalho são os produtos de cinematografia digital e, em específico, hoje eu vou comentar com vocês sobre um produto que a gente tem bastante difusão no mercado, que é a Anex FE700R. Então aí vocês estão vendo a agenda do que eu vou falar. Basicamente eu vou dar uma geral sobre... Pedir o pessoal trocar para o PowerPoint. Tá falando aí. Aí. Não. Agora sim. Aí. Então a agenda que está aí atrás, meu nome, né? Mais uma vez, então sou eu. Agora sobre a agenda, então eu vou falar um pouco sobre os equipamentos que nós temos para cinematografia digital, com foco na Anex FE700R, que é a câmera que foi usada aí para fazer, por exemplo, o material que o pessoal da Trator Filmes vai falar. O making off lá, o clipezinho da apresentação deles foi usado a nossa câmera para fazer. Então a agenda, eu vou falar um pouco da câmera, algumas aplicações principais, dar um overview do produto, as mídias de gravação, falar um pouco do sensor, que é um sensor já 4K, sistema de montagem de lentes que vocês podem utilizar, a gravação em high frame rate e algumas características específicas da câmera aí de maneira bem sucinta para vocês conhecerem um pouco mais aí do equipamento. Então, começando, nós temos aí o nosso line-up de equipamentos para cinematografia digital. Então, começando na parte de baixo, eu tenho equipamentos aí como a Anex FS700, Nex FS100 e Nex EA50. São equipamentos de pequeno porte, tá, para produções aí, cinematográficas já com custo mais acessível. No meio, a gente tem as câmeras PMW-F55 e PMW-F5, que são câmeras que já fazem gravação também em 4K, utilizando o codec XAVC. E também uma série de outros codecs aí que o Eric depois vai falar para vocês na sequência da apresentação. E o top de linha seria a F65, que é uma câmera utilizada principalmente aí para produções cinematográficas em Hollywood, por exemplo, que é o topo de qualidade que nós temos aí hoje. Tá? Então, só para vocês entenderem, nós temos esses três patamares. A Anex FE700, que é a que eu vou falar, ela fica no primeiro patamar, porque ela é um equipamento de cinematografia digital, mas, como eu falei, com um custo mais acessível para o usuário. Tá? Então, falando um pouco mais da Anex FE700, qual o benefício dessa câmera? Essa câmera é uma câmera que já tem um sensor de imagem com resolução 4K, e
como eu falei, é uma câmera pequena. Então, geralmente as câmeras de cinematografia digital são câmeras grandes, são câmeras com um corpo maior. Essa câmera, a proposta dela é ser uma câmera compacta. Tá? Então, quais são as principais aplicações onde a gente mais pode utilizar esse produto? Então, para gravação de eventos esportivos, principalmente esportes radicais, onde você tem lá a possibilidade de utilizar o recurso de gravação em super slow, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Gravação de documentário, tá? A câmera tem uma série de recursos que eu vou falar depois para tratamento de imagem, então vocês vão ver que vocês conseguem trabalhar o vídeo que foi capturado pela câmera em termos de recursos de cor, de detalhe, etc. Uma câmera também pode ser utilizada muito em eventos sociais, então casamentos, etc., festas. O pessoal costuma utilizar esse tipo de produto quando quer fazer um trabalho diferenciado. A parte de produção de filme, ela pode ser utilizada para a produção, como nós falamos, cinematográfica. Parte de comerciais e videoclipes. Tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de depois passar ali no nosso espaço, após a apresentação, vocês vão ver que tem alguns clipes que foram gravados com equipamentos como, por exemplo, a NEX FS700. E o vídeo que eu vou mostrar é um making-off de um clipe do JQuest, que foi utilizada essa câmera como câmera principal para a gravação do making-off. Ok? Falando um pouco aí do produto, dando um overview geral do produto. Então, quais as principais características aí da câmera? É uma câmera da série NX-Cam. Tá? Quando vocês verem NX-Cam, entendam uma câmera de pequeno porte com recursos de menu simples de serem utilizados pelo usuário e que utilizam mídia para gravação, mídia acessível, mídia barata. Então, seria o quê? Cartão SD, cartão SDHC e assim por diante. Cartões de memória que a gente encontra facilmente no mercado. É uma câmera que já tem um sensor Super 35mm com resolução 4K. Então, eu vou mostrar para vocês o benefício de ter um sensor com Super 35mm. Tá? E a montagem de lente no formato com a baioneta que a gente chama de baioneta E-mount. Tá? Que é uma tecnologia da Sony, que eu também vou mostrar o benefício que vocês vão ver, que é principalmente na utilização de lentes de outros fabricantes. Sobre a parte do Super Slow, é uma câmera que permite que vocês façam captura de vídeo em até 960 frames por segundo, tá? Sendo que de 120 e 240 frames por segundo, o vídeo continua em Full HD. Tá? Então, isso é um diferencial, porque geralmente o produto que faz a gravação, produto desse porte, que faz gravação em high frame rate, a resolução ela não fica a resolução cheia, não fica Full HD. Então, essa câmera você consegue, até 240 frames por segundo, manter a resolução Full HD do vídeo que foi capturado. E algumas outras características que estão embarcadas na câmera, como, por exemplo, filtros ND, interface SDI, que é uma interface padrão de emissoras de TV, possibilidade de captura de foto, imagem estática, o menu que eu comentei para ajuste de imagem bem completo, e a parte do corpo, né, que a gente colocou aí como Enhanced Exterior Design. O corpo da câmera, vocês vão perceber que é um corpo que permite acoplar, por exemplo, acessórios de cinema. Então, colocar lá um matebox, colocar um follow focus, é mais fácil numa câmera dessa do que numa câmera propriamente de vídeo, uma câmera comum. Vocês, quem conhece a câmera, quem acompanha os nossos produtos, deve ter percebido que nós lançamos um novo modelo agora nesse ano fiscal, que é a NEX FS700 com final R. Então, tem duas versões lá, R e RH. Qual que é a diferença com relação ao modelo anterior? Basicamente, é a mesma câmera. A única diferença é que na 700N, NEX FS700N, para gravação em 4K, que é um dos itens que eu vou falar, era necessário fazer um update de firmware. Tá? Então, quem comprou a câmera, por exemplo, no começo do ano passado, quando fosse fazer a gravação em 4K, precisaria atualizar o equipamento. Tá? A câmera nova não é mais necessário, ela já vem com a atualização pronta. Tá? Outra diferença, a câmera antiga ela era fornecida com uma lente manual, tá, de ajuste manual. A câmera nova é uma lente Power Zoom, ela tem um controle servomecanismo. Tá, o mesmo estilo de lente, porém, uma lente com controle eletrônico. E, como a câmera ela já está preparada para gravação em 4K, houve uma melhoria em termos de recursos de menu, justamente para vocês poderem explorar todo o range dinâmico do sensor e poder trabalhar com as imagens em 4K de maneira mais adequada. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Se vocês verem uma NEX FS700 ou uma NEX FS700R, a única diferença é que a 700R já está pronta já tem a atualização para gravação em 4K e ela é fornecida com uma lente Power Zoom. Só isso.
Menu, cara da câmera, os itens que você tem disponíveis no menu são os mesmos. A mídia que utiliza, a forma como você trabalha com a câmera é a mesma coisa. Agora, Wilson, a antiga a gente consegue também fazer atualização, né? Sim. 4K. Quem comprou, como eu falei, uma câmera Nex FS700 antiga, por exemplo, no começo do ano passado, eu quero trabalhar com conteúdo 4K agora. Sem problema, basta levar a câmera num centro autorizado da Sony, vai ser feita a atualização de firmware, a câmera vai estar disponível para gravação em 4K também. Então você não perde o investimento. A única diferença é que se você quiser utilizar a lente Power Zoom, você vai ter que adquirir a lente em separado. Mas a atualização de firmware é possível fazer também na câmera antiga. Tá? Eu comentei que essa câmera é uma câmera da série que a gente chama de NX-Cam. Então, um dos principais benefícios da série NX-Cam é a possibilidade de utilizar uma mídia de gravação barata. Tá? Então, para gravação em Full HD, como vocês podem ver aí no slide, no fundo, nós temos 3 opções. Nós temos uma unidade de memória flash, que vocês podem, é um acessório opcional que pode ser comprado, tá? Que é esse que está à esquerda de vocês, chama HXR FM1128, que me dá em torno aí de 600 minutos de gravação em Full HD. Tá? Ou você pode utilizar os cartões de memória que estão aí do lado direito, cartão de memória, o Memory Stick, que é o cartão da Sony, ou os cartões SD, cartão SD, SDHC e SDXC, que são cartões que a gente utiliza em câmeras fotográficas não somente da Sony e que são facilmente encontrados aí no mercado. Então não é uma mídia específica para gravação de conteúdo em HD com essa câmera. Tá? Então é uma mídia barata, você pode comprar, qualquer casa especializada em equipamento de fotografia você encontra esse tipo de mídia, então é fácil de trabalhar com a câmera. Tá? Outro ponto que eu citei lá como uma característica da câmera, uma característica interessante, é o fato dela ela ter um sensor Super 35mm, tá? Que é o mesmo sensor lá, o tipo de sensor que é utilizado nas câmeras de película. Então, o mesmo tamanho do sensor utilizado nessa câmera é o tamanho do sensor, do sensor de imagem das câmeras de película. E o que a gente tem de benefício? No caso, nessa câmera já é um sensor Super 35 com resolução 4K, então 4 vezes o Full HD. E, além disso, trabalhar com sensor Super 35mm, você tem uma liberdade maior para trabalhar com o que a gente chama de profundidade de campo. Então, essas imagens que estão aí no fundo, que vocês podem ver, você tem sempre o primeiro plano em foco e o segundo plano desfocado, que é uma característica de cinema. Ou, se você quer manter o segundo plano em foco e o primeiro plano desfocado para dar ênfase na imagem. Né? Naquela cena, por exemplo, você quer dar ênfase em quem está falando e não no fundo. Ou a ênfase tem que ser a paisagem. Então, assim por diante. Como você tem um sensor Super 35mm, é um sensor que permite trabalhar de maneira mais eficaz com a questão da profundidade de campo. Outro detalhe, por ser um sensor de grande formato, a sensibilidade da câmera ela também é melhorada. Então, se você fazendo um comparativo, uma câmera comum de vídeo e uma câmera com sensor Super 35mm, pegar, por exemplo, uma câmera com sensor de 1/3 de polegada e uma câmera com Super 35mm, a câmera Super 35mm você tem uma sensibilidade maior. Ou seja, eu preciso de menos luz para ter uma imagem adequada, para ter uma qualidade de imagem coerente. Ok? Dando continuidade. Falando um pouco aqui sobre o sistema de montagem de lente. Então, como eu falei, a câmera tem o padrão de montagem tipo E-mount. Tá? E o que é isso? É um padrão que foi desenvolvido pela Sony. Eu coloquei o comparativo aqui para vocês verem, usando como referência uma câmera DSLR, uma câmera fotográfica. Então, o benefício do E-mount, ele tem o flashback, né, a distância do sensor para o final da lente, menor do que uma câmera fotográfica, por exemplo. O tamanho do bocal ele é também reduzido, ele é otimizado. E o principal benefício disso, qual seria? Eu poder utilizar, como o meu flashback, né, a distância da lente para o sensor diminuiu, significa que eu posso utilizar adaptadores. E eu posso, com o uso de adaptadores, utilizar lentes de diversos fabricantes. Então, um dos principais pontos desse tipo desse bocal de montagem é o fato de você poder utilizar lentes de qualquer... Você tem, por exemplo, câmeras fotográficas. Você gosta das lentes que você trabalha com a sua câmera fotográfica. Você pode utilizar essas lentes com essa câmera. Basta que você utilize o adaptador correto. Então, você não fica preso a um tipo, a lente da Sony. Você pode utilizar. Eu tenho uma câmera, por exemplo, da Canon. Eu gosto das lentes da Canon porque eu estou acostumado, ou então a lente me dá uma resposta melhor, enfim.
por qualquer motivo, você pode aproveitar essas lentes e trabalhar com essa câmera perfeitamente. Basta que você utilize o adaptador. Se a câmera não tivesse esse sistema de montagem, não seria, você teria uma quantidade menor de lentes disponíveis para trabalhar. Tá? Então, um dos principais pontos aí de atenção nesse caso é a possibilidade de utilizar lentes de diversos fabricantes. Eu até ressaltei a distância focal, aí, o flange back, na verdade, da lente, para vocês verem que é o menor, comparado com outros fabricantes, aí, por exemplo, a Leica, a Nikon, o nosso é o menor. Como o nosso é o menor distância, eu posso utilizar uma série de adaptadores para fazer a compensação de lente. Ok? Aqui tem mais algumas informações do bocal. Então, na parte de baixo vocês veem aí como seria uma câmera fotográfica, a distância da lente para o sensor um pouco maior. No lado direito, ali embaixo, a câmera com bocal E-mount, então a distância é bem menor. E na parte de cima, como que é o físico, né? Como que é a visualização física aí do bocal de montagem. Tá? Sobre as lentes E-mount. Então, eu falei que a câmera tem um bocal de acoplamento de lente tipo E. Então, como é que está o line-up de lentes tipo E-mount? Eu coloquei aí esse slide, vocês podem ver que tem uma série de lentes disponíveis. Eu deixei aí para vocês também um link, se vocês puderem depois verificar, quem tiver interesse, entrar nesse site, vocês vão ver que tem uma série de lentes com bocal E-mount já disponíveis. Tá? Então, basta você comprou a lente, encaixe direto na câmera. Tá? Então, é uma facilidade aí que a Sony tem. Para quem tem, por exemplo, câmera fotográfica, as câmeras Sony Alpha, o padrão de montagem, muita gente utiliza as lentes fotográficas para gravação de vídeo. Então, por exemplo, a câmera Sony Alpha, ela tem um padrão de montagem que a gente chama de padrão A. Se eu quiser utilizar as minhas lentes padrão A com a câmera com a Nex FS700R, basta utilizar um adaptador. Então, eu tenho aí o modelo LA-A4, é um adaptador de lente que permite que eu coloque uma lente da série Alpha, né, ou seja, das câmeras fotográficas da Sony, e trabalhe com essas lentes com a câmera. Tá? Se eu quiser utilizar, por exemplo, lentes de outros fabricantes, Canon, Zeiss, Nikon, etc., como é que a gente faz? Basta buscar no mercado outros adaptadores de lente. Então, no mercado tem uma série de adaptadores, tem vários fabricantes que fornecem adaptadores de determinado tipo de montagem para a montagem tipo E, que é a montagem da Sony. Então, vocês vão ver que vocês não ficam presos, como eu falei, com um modelo de lente da Sony. Eu quero usar, por exemplo, uma lente com bocal PL, que é uma lente específica para cinema. Eu posso utilizar com essa câmera? Sem problema algum. Basta que você tenha um adaptador de PL para E-mount e vai poder utilizar todo o kit de lente que, por exemplo, você já tenha, vai ser possível utilizar com essa câmera. Tá? Então, é muito versátil. Você não fica preso, como eu falei, a um determinado tipo de modelo de lente, um tipo de fabricante. Você pode utilizar quaisquer lentes que você queira com o produto. Muito bem. Sobre a gravação, que a gente chama high frame rate. Tá? O que seria isso? Slow e quick da câmera. Tá? Então, a câmera ela tem dois modos de slow e quick, tá? Ou seja, câmera rápida e câmera lenta. Primeiro, que é o modo Slow e Quick Motion, que é um modo que já está presente nas câmeras da Sony há um certo tempo, com a diferença de que, na NEX FS700R, você fazendo tanto câmera lenta quanto câmera rápida, você não perde resolução. Então, a tabelinha aí está mostrando diversas relações de frame rate com a porcentagem, né, de quick ou de slow que você tem. E o importante é falar que vocês vão conseguir fazer tudo isso sem perda de resolução. Então, a câmera, você colocou a câmera lá para gravar em modo Full HD, você vai ter Slow e Quick em Full HD. Outras câmeras, geralmente quando você, como eu falei, você ativa essa função, a resolução cai. Então, a Nex FS700 permite que você trabalhe Slow e Quick sem perda de resolução, continua a imagem Full HD. Esse é o primeiro modo. O segundo modo é o modo Super Slow. Então, o modo Super Slow é um modo específico. Tá, ele é um recurso de menu específico que vai permitir que a gente tenha a gravação de imagens em até 960 frames por segundo. Tá? Praticamente uma câmera aí super slow que a gente encontra específica para essa função, por exemplo, no mercado. A diferença é que, no modo super slow, em até 240 frames por segundo, eu continuo com a imagem Full HD. Passei para 480 ou para 960 frames por segundo, aí eu tenho redução da qualidade de imagem.
tá? Por questões de processamento. Mas em até 240 frames por segundo, a câmera faz gravação em Full HD. E a gente vai ver daqui a pouco algumas imagens onde vocês vão ver que o super slow da câmera fica bem legal. O pessoal da Trator Filmes fez alguns takes com o modo super slow habilitado e vocês vão ver que o resultado final é bem legal. Então, mesmo sendo uma câmera simples, uma câmera pequena, você tem recursos aí bem interessantes para se trabalhar no dia a dia. Aqui é uma tabelinha que mostra para vocês aí o tempo de gravação. Quando você habilita o modo super slow, o tempo de gravação ele fica limitado, tá? Em alguns segundos. Então, o pessoal vai até comentar também no filme que vocês têm que ter uma preparação maior para isso, mas só para vocês terem em mente que quando você habilita o modo super slow, o tempo de gravação que você tem disponível ele é limitado. Tá? Então, muitas vezes o pessoal pergunta, eu posso gravar, a minha mídia cabe lá 2 horas de gravação, eu consigo gravar 2 horas de super slow? Não. Você tem um tempo específico para fazer essa gravação. Ok? Aqui falando um pouco sobre as outras características da câmera, então como eu comentei, ela tem filtros ND embarcados, né? Então você tem lá disponível 4 posições de filtro para utilizar de acordo com a intensidade luminosa, isso já na câmera, já disponível na câmera. Pode-se utilizar filtros externos, caso necessário, mas você já tem alguns aí embarcados, o que facilita bastante o trabalho. A interface SDI, 3G SDI é uma interface de sinal digital que é utilizada em sistemas de TV. Tá, então, para tráfego de imagem em Full HD, essa é o melhor tipo de interface que tem disponível aí para a área de broadcast, né, que é da onde vem essa câmera. E sobre o Picture Profile, que são alguns itens de menu específicos para trabalhar a qualidade da imagem. Então, você faz uma gravação, por exemplo, você quer fazer uma gravação documentário, você quer trabalhar a cor, você quer trabalhar detalhamento da imagem, etc. A câmera tem um menu específico embarcado para você poder fazer esse tipo de ajuste. Então, eu quero simular, por exemplo, filtro de cor de maneira eletrônica. Não quero colocar a gelatina de correção de cor, por exemplo, na frente da câmera. A câmera tem recursos para você poder fazer isso. Eu quero trabalhar com exposição, quero trabalhar quero dar enfoque em determinados tons de cor, ou deixar alguns tons de cor mais pálidos. Eu consigo fazer isso através de menu da câmera. Então, ela tem bastante recurso para permitir isso, que vocês possam fazer isso com material gravado. Aqui tem algumas imagens, né, do Picture Profile. Então, alguns exemplos do que pode ser feito. E ela tem, por padrão, 6 memórias de Picture Profile disponíveis. Então, vocês podem deixar 6 configurações de imagem diferentes, salvas já por padrão na câmera. Vai trabalhar, vai fazer um comercial, habilita a memória 1. Vou fazer, por exemplo, um documentário, habilita a memória 2. E assim por diante. Sobre o Picture Profile, eu comentei que a NEX FS700R ela já vem com atualização para permitir gravação em 4K. E como ela vai trabalhar com 4K, existem alguns recursos de menu que foram acrescentados, como, por exemplo, o que vocês estão vendo aí, que é a curva gama S-Log2, que vão permitir que vocês trabalhem com esse conteúdo aí de maneira mais eficiente. Então, vocês vão perceber aí, a gente colocou uma imagem comparativa, a mesma imagem gravada com 2 câmeras diferentes, onde no lado esquerdo a gente tem a câmera da Sony, a NEX FS700R. Então, a curva S-Log2 ela foi habilitada nessa gravação. Vocês percebem que você tem uma riqueza maior de cor do lado esquerdo, quando comparado com o lado direito. Por quê? Eu consigo aproveitar melhor o range dinâmico da imagem que eu estou capturando, e quando eu for fazer o tratamento de cor, o color grading, isso vai ser, eu vou ter mais informação para poder trabalhar com esse ajuste de cores, por consequência o resultado final vai ficar melhor do que comparado com uma câmera que não tenha isso, por exemplo. Então, aqui a imagem maior, para vocês terem uma ideia, os parâmetros que foram utilizados. A gente, no caso desse comparativo, utilizou uma Canon. Então, a curva S-Log2 ela permite trabalhar de maneira mais eficiente aí nessa parte do range dinâmico da câmera. E para fazer, por exemplo, um color grading, depois vai ficar mais atrativo, mais fácil. Ok? Bom, eu falei da câmera até agora, mas não falei do 4K. Então, a câmera ela tem um sensor 4K, mas se eu quiser gravar 4K, como é que eu faço? Eu preciso de um adaptador específico para fazer isso. Só para reforçar para vocês, né, o que é o 4K. Então, a imagem HD, Full HD, seria uma imagem com 1920 pixels por 1080, tá, de resolução. 4K,
4 vezes essa imagem, 4 vezes essa resolução. Tá? Então hoje aí o Eric vai comentar daqui a pouco na apresentação sobre a F55, vocês vão ver que tem bastante desenvolvimento, é uma tecnologia que já está bem avançada, bem maturada. Então a câmera, a Nex FS700, ela já permite, muito embora seja uma câmera simples, pequena, ela já permite gravação em 4K. Mas como eu falei, para gravar em 4K eu não posso gravar numa mídia pequena, não posso gravar num cartão SD ou num memory stick. Eu preciso de uma mídia, num sistema de gravação específico. Aí é onde entra o adaptador, a interface de adaptação 4K para trabalhar com um gravador e cartões específicos para esse formato. Então esse é o modelo. Só para reforçar para vocês, é uma interface que você vai trabalhar em conjunto com a câmera. Tá? Então, através de um cabo, você vai ligar um cabinho lá de conexão da câmera para esse gravador, para o adaptador. E o gravador, que é o mesmo gravador utilizado na F55, mesmo gravador utilizado nessa câmera, vai ser acoplado nesse adaptador. Então, vocês vão utilizar a mesma mídia e o mesmo gravador que utiliza numa câmera superior com a Nex FS700. Isso vai permitir o quê? Que você trabalhe com todos os benefícios de gravar conteúdo RAW, ou seja, você vai poder trabalhar, vai poder explorar melhor a imagem que foi gravada, todos os ajustes que são feitos, todos os benefícios que tem com a gravação nativa em RAW, vocês vão ter também disponíveis na câmera Nex FS700R. Tá? Então é um adaptador simples, um kit de adaptação simples que você compra e passa a ter disponível a gravação em 4K nativo da câmera. Eu tenho dois modos, dois fluxos de trabalho para trabalhar com 4K com a Nex FS700R. O primeiro que está mostrando agora é onde eu utilizo o gravador da Sony, e a unidade de memória da Sony, o cartão de memória da Sony. E esse ano, na NAB, nós anunciamos uma solução da Odyssey. Tá? Na verdade, o Odyssey é o gravador, a solução da Convergent Design. Então, vocês têm duas opções para gravar. Ou você compra o kit de adaptação da Sony, grava com a mesma memória que eu falei que utiliza na PMW F55, ou utiliza um gravador aí de outro fabricante que também tem a possibilidade de gravar o conteúdo nativo em 4K. Então eu coloquei aqui algumas informações sobre o fabricante, que é o Convergent Design. Se vocês entrarem no site do fabricante, vocês vão ver que tem o gravador. Ele utiliza como mídia uma unidade de estado sólido, um SSD, um drive de estado sólido. E se vocês entrarem também, observarem lá na especificação do fabricante, vocês vão ver que eles têm um planejamento aí para permitir gravação em high frame rate, ou seja, com câmera lenta, né, em Full HD e etc. para o futuro. Ok? Bom, a mídia para gravar em 4K, como eu falei, não pode ser uma mídia, não pode ser o cartão SD. Porque o cartão SD é um cartão pequeno, ele não tem performance para receber a quantidade de informação que o sinal 4K exige. Então, quais são as mídias que são utilizadas? São essas mídias que estão aí atrás. São cartões de memória específicos, que a gente chama de cartões AXS, específicos para trabalhar com conteúdo nativo RAW. Então, qual que é a diferença desse cartão? Primeiro, a capacidade. Mínimo de 512 GB de capacidade, chegando aí um cartão de 1 TB. A taxa de transferência, a velocidade que o cartão conversa com o gravador, ela é muito superior, porque eu tenho 4 vezes mais informação do que num Full HD. Então, meu cartão ele tem que ser compatível com isso. Então, vocês vão ver, o Eric também vai falar na próxima apresentação, que esse cartão é a mídia adequada para gravação em conteúdo nativo 4K RAW. Ok? E agora, para mostrar para vocês um dos vídeos que a gente tem, que foi gravado, o making off do clipe do Jota Quest, foi gravado com a Nex FS700R. Vocês vão ver que, aliás, com a Nex FS700, vocês vão ver que tem alguns trechos do making off que está sendo utilizada a função Super Slow. Então vocês vão ver que as imagens que foram capturadas no próximo clipe foram todas feitas com essa câmera. Então dá para trabalhar muito bem a imagem, vocês conseguem um resultado final bem legal, mesmo utilizando uma câmera mais simples, como eu comentei. Então, vocês podem passar o vídeo número 1, por favor? Quase. Canta aí, Wilson. Vou espantar todo mundo. Então tá aí. Pode diminuir a luz um pouquinho só? Obrigado. E o som também. Estamos sem som. Bom,
Esse material, como eu falei, é o making off do clipe da música Mandou Bem, do Jota Quest. Para a gravação do clipe, foi utilizada a câmera PMW F55, que é a próxima câmera que a gente vai falar aqui na apresentação. Então tá lá. O making off foi todo feito com a Nex FS700N. Tá? Não foi feito em 4K, foi feito em HD. Mas vocês vão ver que principalmente a qualidade da imagem que foi gerada e a possibilidade de trabalhar com a imagem em câmera lenta é um atrativo para essa câmera. Então, essas imagens todas capturadas com a Nex FS700. É que a qualidade aí também tá um pouco baixa, né? Tem MP4. Sim. Mas é uma câmera que você consegue um trabalho bem legal, você consegue fazer algumas imagens bem interessantes sem necessidade, né? Sem ser um equipamento muito caro. Então, essas imagens em slow que vocês estão vendo foi toda capturada pela câmera. Isso não foi feito na edição, foi capturado nativo pelo equipamento. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando a toda hora e caminhando junto. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando a toda hora e caminhando, e caminhando. Pô, é isso aí, galera. A gente tá aqui nos bastidores da gravação do videoclipe da música Não, eu até ia falar ali que pode abaixar um pouquinho. E até falar ali que a 700 estava com uma lente, acho que era Canon, né? Isso. Então, isso que o Wilson falou, essa versatilidade, essa facilidade até de vocês aproveitarem, reaproveitarem, né, as lentes que vocês já têm em casa. Então isso facilita muito a utilização com a 700. E também essa parte do slow, então você fazer esse mix das imagens normais com slow motion fica muito legal, né? E isso é facilitado pela câmera, né? Exatamente, você não vai precisar fazer isso na ilha, tá? Na parte de edição. A própria câmera você já vai ter esse conteúdo todo gravado. Basta você juntar os clipes, fazer aí vai tornar mais fácil o processo de edição também. Ok? Alguma dúvida dessa parte inicial? Então, por favor. Tem algum microfone? Alô? Pode ter sido um pouco de desatenção, não sei. Quando você fala tempo de gravação do slow, você está falando tempo real ou tempo final? Só me defina o tempo real e o tempo final para você, só para eu não falar besteira. 19 segundos do cartão, quando você colocou 19 segundos, 16 segundos do cartão. Isso. Um plano eu vou durar 16 segundos, é isso? Isso. Se você gravar, se você habilitar esse modo, por exemplo, lá, eu não lembro de cabeça qual que estava com 19 segundos, mas se você habilitar aquela função, suponha que seja lá para 240 frames por segundo, você vai ter 19 segundos de gravação. Significa que você vai ter que programar a sua gravação em 19 segundos. É a limitação da que a câmera impõe. Tá bom. Tá? Mas é isso que vai para o cartão. Essa porção de vídeo, de 9 segundos de vídeo, é que vão ser armazenados. Tá bom, obrigado. Tá? Mais alguém? Vale lembrar só que nada impede de fazer múltiplas gravações no mesmo cartão, né? Claro. Porque, só um detalhe assim, quando você grava em super slow, você grava a cena e esse total que eles colocaram aqui é porque depois ele rende o que você gravou. Então quer dizer, você grava cerca de 10 segundos e ele vai render mais 10. Ou seja, você já precisa ter esse time de visualizar, no caso do vídeo que vocês vão assistir, que a gente estava gravando no Havaí e tal, você precisa desse time e ter perceber o momento certo de colocar o super slow. E até na função deles você pode presetar ali, você tendo o super slow no começo da cena, você tendo no meio, ou seja, você inicia ela normal e depois o super slow entra, ou no final. Então você tem esses 3 pontos que você pode fazer. Então esse é o detalhe, que você filma e depois ele vai render e você já vai estar assistindo o que você acabou de fazer. Mais alguém, pessoal?
Qualquer coisa a gente tem lá também espaço lá, se vocês ficarem mais à vontade lá, podem ir lá, a gente conversa lá também no espacinho que a gente tem aqui fora. A gente está mostrando a câmera e essa kit unidade 4K de gravação em 4K, o gravador, o adaptador, a gente está mostrando isso ali no nosso espaço. Então, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma passadinha lá depois, vocês veem o gravador em si já conectado na câmera, tá? Tá ok? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Passar agora então para o pessoal da Trator Filmes. Eu vou pedir para tocar o vídeo número 2, por favor. Todo esporte evolui quando alguém faz algo novo. Por isso, a Action Cam da Sony não quer filmar o que já existe. Vamos acompanhar a busca de 2 surfistas para imortalizar um inédito. Na busca pelo novo no surf, Pedro, Scooby e Thiago Camarão aterrissam no Havaí. O arquipélago que abriga ondas famosas como Pipeline, Phantoms e Joss, agora vai abrigar também os 2 free surfers. A coisa mais importante para o mundo do surf é o Havaí. As melhores ondas do mundo estão aqui. Mas em compensação também estão os melhores surfistas do mundo, então rola toda aquele respeito, toda aquela espera, às vezes fica 3 horas na água, pega uma onda. Pipeline pra mim com certeza está entre as melhores ondas do mundo. Onda perfeita, um tubão. E só que igual a mim tem mais 500 caras querendo pegar essa onda, então fica um crowd absurdo. O fato dela ser tão especial faz com que o mundo inteiro queira um pouquinho. Fazer uma quedinha agora em Pipeline, tem umas ondas, com certeza vai sair algum tubo, vamos ver o que vai vir. Action Cam, parceira para todas. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho, eu sei que esse comercial foi feito com a 700, né, com a Nex FS700, mas teve um mix aí também de Action Cam no meio, né? É, exatamente. O filme ele é sobre a nova Action Cam, que é a câmerazinha que no caso eles estavam usando no bico da prancha. E filmamos, as únicas cenas que são feitas com a Action são cenas do bico de prancha, que ele está dentro do tubo, o resto é tudo usado a FS700. Nós levamos 2 FS, nesse caso a gente trabalhou com lentes da Canon, mas não por nada, mais por quando a gente vai numa trip dessa, a equipe é reduzida assim, ao máximo, para a gente poder ter
uma agilidade e rapidez no que a gente está fazendo. Então, adoraria poder levar um jogo de cookie para fazer um filme desse, mas como a equipe é reduzida, a mala do jogo de Fica cookie um é do pouco tamanho pesado. dessa mesa e precisaria de 2 pessoas só para carregar. Mas, pô, ela é uma câmera fantástica, uma câmera muito prática que eu sozinho, muitos momentos ali eu estava sozinho fazendo, com as minhas lentes no case, então quer dizer, ela te dá essa possibilidade de você estar fazendo diversas coisas assim, diversas situações e não depender muito de assistentes e tal. Então é uma câmera excelente, assim, que foi muito legal. E o que eu falei aquela hora do Super Slow, que é você, mas logo que você começa a mexer nela, você percebe esse time, você percebe o tempo que você precisa para cada momento, né? Então, é uma questão de... Isso é fácil de pegar, não é difícil. Ela é muito prática de mexer, assim. Os presets dela são fáceis, assim, de serem montados ali. Inclusive, ele falou do Picture Profile ali, que ela já vem com 6 presets dela. E dentro desses presets, você pode estar montando um seu. Ou seja, dentro de cada preset desse, você tem a possibilidade de mexer nesse preset manualmente. Você pode aumentar ali, fazer um seu ali que você gosta de trabalhar. Foi assim. Só complementando o Ricardo, não só falando do filme da Action Cam no Havaí, a gente tem utilizado agora a FS700 em várias produções por ela conseguir o bom de 2 mundos, ou seja, ela traz uma qualidade de cinema ao mesmo tempo que é muito versátil. Nós na Trator Filmes trabalha muito com esportes, muito com videoclipe, muito com publicidade e também entretenimento em geral. E em alguns casos é fundamental, você tem que trazer a melhor imagem, mas você está lá no meio de uma tribo de um Xingu ou está indo uma equipe super reduzida para o Havaí, você precisa ter um equipamento que é portátil e que possa estar em situações que algumas são quase de guerrilha. Então, a gente já colocou a FS700 algumas vezes à prova em situações assim e até agora tem dado conta. Mas conta pra gente também um pouquinho da parte da produção, quanto tempo levou para fazer esse comercial, Então, edição. ficamos 15 dias lá no Havaí e gravávamos todos os dias, desde do amanhecer até o pôr do sol. Vários momentos, inclusive perdemos uma Nex 700 mergulhando com os tubarões ali, mas foi um erro da caixa estanque, quer dizer, a gente trabalhava, inclusive ela, a gente foi comida pelo tubarão? Não, ela ficou, afogou mesmo. Coitado. As cenas de dentro d'água são todas feitas com uma Next, foi feita uma caixa estanque para ela, então ela também te dá esse recurso de você ter uma câmera ótima dentro d'água, o que antes a gente acabava fazendo com as câmeras da Canon, da Nikon, que eram menores e tal. E esse, na verdade, isso foi o diferencial, né? Como o Vitor falou, assim, a gente já está, depois desse trabalho que foi feito em janeiro agora, eu venho todos esses tempos aí trabalhando com ela, já fizemos várias produções e estamos para fazer mais uma aí, uma missão de novo aí. E eu recomendo, é uma câmera excelente, te traz qualidade e a parte portátil dela é muito boa também. Quer passar o outro vídeo? Acho que a gente tem um outro vídeo. Passa só o vídeo do número Super 3 Slow. aí, por favor. Que é a parte de slow. Aí falta o som, né? Tem um sonzinho também.
como é que faz essa parte dos presets? Se puder baixar só um pouquinho, só essa parte dos presets aí dentro da água, isso é difícil de fazer. Então, tudo é feito antes. A gente predetermina... Tem que fazer um take longo. No caso do câmera de água, ele faz esse preset antes, ele trabalha com uma lente fixa, uma abertura da preferência dele, normalmente ele trabalha com uma 24mm fixa, então a gente já preseta a luz, ele tem até autonomia de mexer na íris e tal, ele consegue mexer, mas o preset ele já tem que já tá fechado antes de ele colocar na caixa, né? É que isso é legal até pro pessoal que tá iniciando aí, porque tem gente que não tem muito conhecimento dessa parte, né, de filmagens aí dentro da água, parte de surf, então acho que é legal até comentar, né, que se precisa fazer esse planejamento, né, de talvez fazer vários takes lá, sempre tem uma tacada só. Toda missão dessa tem um planejamento e um estudo feito em cima. A gente procura trabalhar com caras que já estão super acostumados a essas situações e só colocando o equipamento à disposição deles para eles poderem ter uma performance melhor, né? Inclusive a Action Cam, já existe até um drone nos Estados Unidos que eles já conseguem colocar ela no drone, então não precisa mais usar câmeras menores, o drone consegue carregar ela a 700 e fazer imagens excelentes. Tem que ser grandinho esse drone aí, porque... É um drone de 8 hélices. Aí consegue operar... o dobro do tamanho do que normalmente a galera vê aí. O Phantom, aquele branquinho, né? Existe até no YouTube, se vocês colocarem aí, vocês conseguem ver aí. O drone, é só colocar drone FS700 que vocês vão ver. Agora, Vitor, e vocês, a parte esportiva, qual o plano de vocês aí? Vão fazer mais alguma coisa? Só fica nessa parte mais parte de praia aí, surf, ou tem alguns outros? Não, a gente tem, fora isso a gente tá, como o próprio Ricardo falou, tem uma missão grande agora, um filme bem grande para fazer agora durante a Copa, que a gente não pode adiantar muito ainda, e em que vamos utilizar a FS700 exatamente porque implica situações em que vai ter muita gente, é apertado, e para conseguir trazer a qualidade de imagens necessária. Então, mais uma vez, as duas qualidades top que eu tinha falado são os principais para termos escolhido a FS700. Além da FS700, a gente vai ter uma 55 também. Mas o principal das unidades vai ser a FS700 na rua. E o foco de vocês é esporte? Qualquer tipo? Não totalmente. A gente tem uma expertise grande em esporte já, mas a Trator Filmes ela tem um braço muito forte de publicidade e um braço de entretenimento, e cada vez mais a gente vem juntando essas duas vertentes no branded content. O caso da Action Cam aqui é um exemplo disso, ou seja, que é um documentário sobre a busca perfeita desses dois surfistas, patrocinado, ou seja, com a Action Cam ali parceira, exaltando os valores da câmera. Então, sim, a gente vem desenvolvendo muita coisa de esportes, mas a gente faz muito comercial, videoclipe, inclusive a gente está usando agora a FS700 num programa para o Multishow, mas aí que já é uma pegada diferente. Que aí já vai para a parte para TV, né? Um pouco mais... Acabamos de fazer uma publicidade também agora com skatista, acho que da Vivo, em breve o pessoal vai poder estar vendo. Ela foi fundamental para a ação das imagens ali. A gente desceu o Pico do Jaraguá com ela numa grua. Ali no caso eu estava trabalhando com bastante câmeras por causa do momento do vídeo, que era um momento especial do final do dia, então eu tinha que ter o controle. Setado, né? Eu tava com 5 câmeras dela, então foi bem legal assim, mas a gente faz de tudo, documentários, só não fizemos antes porque ela não tinha sido lançada ainda, mas agora, inclusive a gente já tem ela no nosso material lá, temos 2 e estamos vendo aí de colocar para rodar agora. Isso aí. Mais algum comentário aí de vocês? Um projeto novo aí, antigo? Não, para já é o ideal, que nem o Ricardo falou. Assim,
antes a gente trabalhava muito com as DSLRs, dependia muito se fosse publicidade ou se é entretenimento, até porque o orçamento muitas vezes é bem diferente. E agora a gente encontrou um meio termo que é ótimo, ou seja, que não, no caso nas publicidades, antes a gente utilizava câmeras de gama de cinema, com custo muito alto, e normalmente para entretenimento acabava usando videoclipes, as DSLRs são mais práticas e mais baratas. Agora a gente está com um meio termo que tem suprido bem, tem deixado a equipe feliz, e por isso mesmo a gente adquiriu duas, e provavelmente talvez adquirir mais alguma, porque permite, assim, você tem na casa, tem alguma coisa acontecendo, porque se for o caso de uma publicidade, ela é planejada, que nem o Ricardo falou, tem toda uma pré-produção, embora essa da Action Cam foi no Natal que surgiu, foi bem, assim, de um dia para o outro, e é isso, eles estão a fim de ir para Noronha e Havaí. Mas sim, tem um tempo de pré-produção. Vocês não me levaram, né? Assim. Só que muitas das vezes tem outras questões, quando você está fazendo um documentário, que você tem uma pré-produção, mas você tem que estar sempre alerta. Então é fundamental ter as câmeras na casa e permitir que elas sejam ágeis. Elas têm que ser ágeis. Não tem como enviar uma equipe para a rua e que tenha muita burocracia, vamos dizer assim. Elas têm que ser ágeis, têm que ser parceiras da própria equipe, e a gente está bem contentes com isso. A questão de também poder trabalhar, ter um Metabone, que nem o Wilson falou, para ter as lentes da Canon foi um fator crucial, porque como a gente trabalhava antigamente com as DSLR, tem as nossas lentes que o Ricardo poderá falar melhor, mas que gosta de trabalhar e que a gente já tem na casa. Eu acho que a grande diferença mesmo é cada projeto é diferente do outro, né? Então você acaba escolhendo o equipamento que você vai levar de acordo com o projeto que é feito. E eu acho que a grande sacada dela é ela atender tudo isso. Você tem uma grande qualidade na imagem, você tem recursos dela de super slow, enfim, de algumas coisas que são ótimos. Então, na verdade, não é só pela praticidade que ela tem, e sim porque ela é uma ótima câmera, ela te dá qualidade e além de tudo, você é fácil de trabalhar com ela. Sendo que se você for trabalhar com uma Alexa, você não consegue colocar ela no ombro e sair fazendo. Você consegue, depois que ela estiver montada, você consegue tendo 2 assistentes junto com você. Não é uma câmera que você consegue sair de casa sozinho com ela, de jeito nenhum. Então eu acho que a diferença dela é essa, que você tem a qualidade que as outras têm, e tem um tamanho bom, ela é uma câmera leve e de ótima qualidade. Né? Bom, legal. Obrigado aí pela participação de vocês aqui hoje. Que agradeço. A gente vai agora passar a bola para o Eric, vamos falar um pouco da F55 agora, subir um pouquinho o degrau. A gente vai pedir para soltar o vídeo número 4, acredito que é esse. Esse daí é o clipe que a gente produziu recentemente no Rio de Janeiro. É um clipe de uma das músicas da Copa do Mundo, com o Rick Martin. Teve um mix aí foram utilizadas 2 F55 e uma FS700, tudo no kit 4K, tá? Tudo em bruto, né? Em RAW, 4K RAW. Então, por favor. Mas só para comentar, esse videoclipe foi dirigido pela Katia Lund e o Dudu Miranda, tá? E foi feito lá no Rio de Janeiro, 4K, com 2 F55 e uma FS700. O Eric agora vai falar um pouquinho sobre a 55. Se o pessoal puder colocar aí a apresentação na tela, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa câmera, né? A ideia, como o Alexandre comentou, esse é o trabalho mais recente aí que foi feito com a F55. E o ano passado nós também estivemos aqui presente e pudemos falar um pouco sobre a F55, que no ano passado era novidade, era um recém-lançamento. E no decorrer de um ano teve uma série de novidades, uma série de melhorias, atualizações, né, e uma série de trabalhos que estão sendo executados aí com essa câmera. Esse daí é um dos exemplos, que é o tema a música tema da Copa do Mundo, né? Então a ideia é a gente falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo no mercado hoje, em termos de 4K.
Às vezes a gente fala sobre 4K, dá a sensação de que é algo só para cinema, né? A gente vai tentar trazer aqui um pouco de informação para mostrar que cinema já é fato, produção 4K, só que isso também está chegando na produção de TV também, né? Comercial, documentários, e falar um pouco sobre a câmera em si, né? As principais novidades que a gente anunciou aí recentemente, atualizações que vão ter, e falar um pouquinho sobre algumas características de produção, tanto de 4K quanto HD. Então essa primeira parte aí, falando um pouquinho mais de mercado, né? É interessante a gente notar que o mercado de 4K ele vem crescendo de maneira acelerada. E um dos principais motivos, né, que existe é principalmente a área que a gente fala que é a área doméstica, né? Todo mundo aqui é profissional, trabalha com vídeo, mas existe a área do usuário doméstico, consumidor final, que já existe hoje equipamentos, televisores 4K que estão disponíveis no mercado. Existe uma feira tradicional chamada CES, ela acontece nos Estados Unidos todo ano, no mês de janeiro, né? Onde os principais lançamentos são anunciados, e já é o segundo ano consecutivo que o 4K é anunciado ali, uma série de produtos, esse ano com uma série de novidades, não só de televisor, mas também câmeras gravando 4K para o usuário doméstico, celulares gravando 4K, dispositivos portáteis com telas de altíssima resolução. Então é uma tendência natural que a gente está vendo aí acontecer nessa realidade. E não só do dispositivo em si, mas também de serviços, né? Um dos primeiros serviços que surgiu aí foi a questão, por exemplo, do YouTube disponibilizando conteúdo em 4K, em alta resolução, né? E esse ano o Netflix também anunciou a distribuição de conteúdo para a internet com os conteúdos realmente em 4K. Ou seja, a grande questão hoje é a produção já acontece em 4K, né? Em algumas áreas, somente na área de cinema, comercial, muita coisa já é feita, e o usuário final, lá em casa, ele passa a ter a opção do televisor, do monitor, para poder aproveitar esse conteúdo, só que ainda existe uma série de evoluções que estão acontecendo, né, para permitir esse conteúdo chegar em casa. E quais são essas evoluções? São várias evoluções. Existem evoluções na área de produção, propriamente dita, tecnologias que permitem hoje, por exemplo, que estão definindo o tal da ultra alta definição, que é onde o 4K entra, né? Quando a gente fala de ultra alta definição, tem o 4K e tem o 8K. Para a gente ter uma ideia, o 8K ele chega seria 4 vezes as imagens 4K, então muito mais resolução, só que até 120 quadros por segundo seria o padrão do 8K. Isso na área de produção, novos padrões de colorimetria, gama de cor, que é o chamado RT2020, aí para quem trabalha na parte de color grade já deve estar começando a ouvir isso daí. Na área de distribuição, como é que esse material pode chegar em casa, como é que pode chegar para um cliente final, quem vai consumir esse conteúdo, né? Existem tecnologias de compressão, que é o tal do chamado HEVC, eu não sei se vocês já ouviram falar, chama o High Efficiency Video Coding. Tem o MPEG-2, o MPEG-4, né? O HEVC é uma dessas evoluções, dessas tecnologias de compressão que permite hoje transmitir 4K, por exemplo, em cima de internet. E os televisores hoje em dia, pelo menos da Sony, já começam a incorporar essa tecnologia. Você consegue acessar esse conteúdo de internet com alta qualidade, com arquivos, né? Uma banda relativamente pequena, se a gente pensar em 4K, a gente consegue usar uma banda aí hoje acessível, e também tecnologias mesmo de visualização, né? Quando a gente fala em 4K, na área profissional, a gente usa lá o cabo HD SDI, hoje o próprio HDMI começa a suportar 4K também. A última versão aí do HDMI 2.0, ela já vai permitir a gente trabalhar 4K até 60 quadros progressivo, então você tem imagens de maior velocidade. Além disso, de maior qualidade, trabalhando aí com sinal 422, 12 bits, porque até então o 4K era 420, no máximo 8 ou 10 bits, então a gente ganhando em melhorias, aí uma série de benefícios, né? Então são uma série de evoluções tecnológicas que vem justamente alavancando aí o uso do 4K, que é interessante a gente ficar ciente disso. Existe uma série de testes que aconteceram nos últimos anos, né? O ano de 2011, 2012 começaram os primeiros testes de transmissão de 4K. 2013 foi marcado, o ano que passou, por testes realmente conclusivos na área de transmissão por internet, transmissão por ar. Para vocês terem uma ideia, já está anunciado, isso é público, né? Japão e Coreia começam as transmissões 4K já esse ano. Então existe aí toda uma perspectiva de uso do 4K em aplicações comerciais, transmissões comerciais. E aqui é exatamente o desenrolar do que se prevê aí. Claro que em alguns países bem mais avançados, isso vai acabar
impactando diversos países, e a produção como um todo, quando você produz um conteúdo, possibilidade de exportar esse conteúdo, mas você tendo a primeira fase chamada que é o 4K, a 60p, depois a segunda fase que é o 4K até 120 quadros progressivo, e depois o chamado 8K aí, em termos de tudo para produção de TV, né? Ou seja, o que eu quero chamar a atenção aqui é que aquilo que até pouco tempo era exclusivo da área de cinema, né, ele está ganhando um âmbito muito maior. E hoje a gente até comenta que, como fabricante, a gente tem um grande diferencial que nós estamos presentes em toda a cadeia, né? A gente está presente da lente até a sala de estar do espectador. Então, toda a parte de captação, a tecnologia que a gente está comentando aqui, mas existem produtos na área de gravação, na área de serviços, na área de distribuição de conteúdo, produção, finalização, os próprios projetores de cinema, projetores para uso doméstico 4K, televisores 4K. Então, são uma série aí de equipamentos que viabilizam esse conceito do 4K. Inclusive, hoje, o 4K trabalhando numa tela de TV, num media player, você controlando isso através de um tablet, de um dispositivo portátil, controlando conteúdo, como também uma série de conteúdos que estão disponíveis hoje já, né? Só para a gente ter ideia aí, existe um serviço nosso, que é via internet, onde você pode adquirir os conteúdos, já tem mais de 180 títulos nessa rede para você poder baixar conteúdo 4K. E o interessante é que não é só filme, né? Também começam a surgir muitas produções esportivas, jogos de esportes radicais, né, Extreme Games, a Copa das Confederações do ano passado foi produzida, alguns eventos esportivos, videoclipes, então são diversos conteúdos e principalmente facilitados pelos nossos núcleos de desenvolvimento, núcleo de treinamento, né? Nós desenvolvemos um primeiro núcleo de treinamento e capacitação no processo do 4K como um todo em Hollywood, isso se expandiu, hoje nós temos 4 grandes centros aí que envolvem América, Europa e Ásia. Então a gente consegue atender as demandas dos principais mercados. São áreas que não são cursos pagos, você tem acesso livre, basta conseguir agendar com antecipação. Quem às vezes viaja para algum local desse, quiser participar, isso é possível ser feito, né, um agendamento. Então você ter todo acesso a esses equipamentos e poder presenciar ali toda a cadeia de produção, né? A gente fala da captura da imagem, da parte de fazer as conversões de arquivos, edição, correção de cor, até o seu produto final. E como o próprio Wilson já comentou, aqui a gente tem nesse quadro a linha como um todo, né? Ele falou sobre a linha NX-Scan, que pode trabalhar 4K, e a ideia é a gente falar um pouco mais aí sobre a F5, F55, que são hoje aí 2 modelos de grande repercussão e bem acessíveis por uma série de fatores, né? Então eu tenho aqui de uma maneira, tentando ser bem resumido, né, as principais características. A F55 e a F5 elas possuem a mesma característica de ter um sensor 4K, né, trabalhando aí com alta resolução, sendo que a F55 ela tem uma resposta de cor, uma gama de cores superior à F5, porque a F5 ela foi concebida realmente para ter um diferencial, para conseguir ter a mesma resposta de cor que a F65, que até então era a câmera aí de maior performance, né? A F55 você tem a vantagem de ter o sensor que se chama aí de Global Shutter, ou Frame Scan, né? O que é isso? Você consegue ter uma imagem de alta resolução sem aquelas distorções que são naturais das câmeras quando trabalham com sensor grande e CMOS, que tem distorção geométrica, né? O pessoal chama de Jello Effect, ou os fenômenos que são decorrentes de não ter o shutter, né? O pessoal chama muitas vezes de rolling shutter, que é o efeito que você tem uma imagem distorcida geometricamente, né? O que é reto não fica reto, fica inclinado pela movimentação de câmera, pela alta resolução. Então, a F55 não tem isso, você consegue ter essa superioridade trabalhando 4K até 60p, inclusive high frame rate até 240 quadros progressivos, só que nesse caso no máximo em 2K, ou seja, cai um pouco a resolução do sensor para aumentar a velocidade. E além de toda essa versatilidade de 4K, HD, 2K, a F55 ela também é muito bem comentada e muito utilizada pelo fato de ela dar uma versatilidade muito grande na parte de gravação, né? Você pode gravar em 4K tanto no formato RAW de cinema, no formato XAVC, que é um formato com compressão, você tem um arquivo menor, mais ágil de se trabalhar, como também
em HD e 2K você tem uma série de opções, né? O tradicional MPEG 50 megabits, que é muito popular, muito usado aí, que é muitas vezes chamado de padrão XDCAM, o próprio XAVC, o próprio formato do HDCAM SR, que também é chamado de SR Master ou SSTP. Então você tem aí bastante versatilidade em todas essas opções. Como é que é gravado nessa câmera, né? O Wilson já comentou um pouquinho sobre isso. Acaba utilizando esses cartões chamados da série AXS, né? A série mais nova nós temos aí 3 modelos de cartão que vão de 256 GB até 1 TB de armazenamento. Quanto é que isso representa de gravação efetivamente, né? Um cartão de 256 GB, por exemplo, consegue ter cerca aí de 28, próximo de 30 minutos de gravação em 4K a 24 quadros. É claro que na medida que a gente aumenta a velocidade da gravação, mais quadros por segundo, esse cartão tem menor capacidade de gravação. Mas você tem aí grande versatilidade. Hoje, com cartão de 1 TB, você consegue ter praticamente aí 2 horas de gravação em 24 quadros, né? Isso também é bem atrativo porque você consegue ter autonomia de produção, grande versatilidade e que também vai facilitar depois toda a parte de arquivo, gerenciamento de mídia, que o Daniel vai acabar comentando aí na próxima parte da apresentação dele, né? A gente anunciou na NAB agora em abril algumas novidades para F5, F55. É interessante a gente só relembrar aí, eu não vou entrar no detalhe, mas vocês estão vendo esse quadro. Esse quadro aí são as últimas atualizações que nós tivemos aí no decorrer do primeiro ano desse produto, né? Então foram atualizações que foram acontecendo em intervalos de tempos regulares. Então a câmera foi lançada em fevereiro. Em julho nós tivemos a primeira atualização, em setembro a segunda, em dezembro uma outra atualização e agora, final de março, início de abril, a versão 4.0, que são uma série de melhorias, novas funções que são implementadas justamente com base no que os usuários, quem está realmente fazendo uso da câmera, nos dá de feedback, né? Então a gente está sempre atento com essas solicitações ou possibilidades de melhoria. Inclusive, quem tiver interesse, até convido a visitar esse site aí, que é o communitysony.com. Tem diversos produtos. Dentro dessa área tem o fórum da F5, F55, se troca muita informação, né? Pessoal do mundo inteiro falando sobre essas câmeras, não só sobre a F55, mas tem da F65, tem da 700, tem todos os produtos. E nesse fórum, geralmente são anunciadas todas essas novidades e melhorias, né? E a última versão 4.0, a gente anunciou aí uma série de características, né? Entre as principais características que a gente destaca, aí, gravação em intervalo de tempo, as curvas S-Log3, possibilidade de configurar menu personalizado. Então, são uma série de funções, né? Uma das principais funções que chama atenção, principalmente quando a gente fala de produção, pós-produção e finalização de conteúdo, são as curvas log, né? Que permite você ter um range muito maior na pós-produção para manipular a imagem. Nós tínhamos as curvas S-Log e S-Log2, agora já no S-Gamut e S-Log3, né? Inclusive vai ter um documento que vai ser liberado em breve para quem gosta de entender um pouco mais tecnicamente, o que tem, qual é o benefício. Esse material vai estar disponível publicamente na internet. Se alguém tiver interesse também pode nos procurar aí para depois a gente poder mandar por e-mail. E de uma forma bem resumida, né? Esses novos modos eles têm algumas aplicações e alguns diferenciais, né? O modo S-Gamut 3 Cine S-Log, que é uma das opções do menu que a gente tem, ele é o modo que o espaço de cor é o mais próximo do negativo do filme. Então você consegue ter um espectro de reprodução de cor, de fidelidade de imagem, que preserva a característica da película, né? Então você consegue ter aí uma imagem de altíssima qualidade preservada para a produção. Já um outro modo que existe, que é sem o Cine no nome, né, que é só o S-Gamut 3, S-Log3, ele é a forma nativa da câmera, do sensor, sem nenhuma alteração, e ele é muito bom para você gravar o quê? Gravar em formatos mais simples, como por exemplo com compressão de 8, 10, 12 bits. Então, dependendo da compressão que você usa, você também pode usar esse modo que vai permitir você ter toda a manipulação na pós-produção para ter uma maior riqueza aí preservada da colorimetria, né? O interessante, às vezes o pessoal comenta, né? A câmera grava RAW e também grava com compressão. Esse modo, né, do S-Log, ele
grava no RAW? Não. O RAW ele sempre grava o material bruto do sensor, né? No RAW você tem o metadado de qual modo que você utilizou, se foi um S-Log3, S-Log2. Isso você pode aproveitar na pós-produção. Existem arquivos que você pode abrir, por exemplo, num Blackmagic, num DaVinci, para poder fazer toda a compensação e a correção adequadamente. Então você tem o RAW sempre preservado de maneira bruta, original, como a câmera enxergou no momento da gravação. Já nas gravações com compressão, você tem essa informação já gravada. O pessoal costuma falar que é o baked, né? Já está cozinhado, já está queimado na gravação. Então isso fica gravado daquela forma. Por exemplo, em XDCAM, em HDCAM SR ou mesmo em XAVC. Uma outra novidade é a questão do modo de gravação chamado aí de cache recording, né? Onde você tem uma memória e se você disparar a gravação, ela recupera X segundos antes daquele disparo de gravação. Normalmente, em um ambiente de produção, você tem algo mais controlado, os takes são controlados, isso não é tão crítico. Mas, principalmente em situações que você quer fazer documentário, produções com uma dinâmica maior, em que você não tem controle da cena, isso acaba trazendo uma vantagem em que você pode fazer até gravações, por exemplo, 4K XAVC, que recupera aí 2 segundos antes do disparo de gravação. Então, alguma coisa que você, por algum descuido ou por alguma situação você perdeu, você recupera. E se for, por exemplo, em HD, pode chegar até 15 segundos antes do disparo de gravação. Então é para minimizar e facilitar a produção. Um outro ponto que diversos usuários solicitaram, a questão de configurar e personalizar o menu. Então eu ter o menu com os itens que realmente eu quero utilizar, que eu preciso utilizar. Então um menu de usuário totalmente customizado, diversas páginas e itens. Então a gente também tenta exemplificar aqui a opção de edição do menu, de adicionar as funções que você realmente tem necessidade. Isso facilita a produção. Para alguns casos de produção, um outro ponto interessante é você ter a capacidade de gravar agora também num único cartão, né? Você grava tanto o formato HDCAM SR, 220, 440 megabits, quanto MPEG 50 megabits. Então você tem duas gravações HD simultaneamente. Uma gravação que vai para pós-produção e uma gravação HD de alta qualidade que pode ser o seu offline, né? Isso também não estava disponível até então, facilita bastante esse trabalho. Uma outra novidade que foi anunciada, a questão de atualização da F5 para 55. Para os clientes que compraram a F5 e querem converter em uma F55, ter essa possibilidade de preservar o investimento feito, né? Então você consegue ter essa possibilidade de evolução. E também nós anunciamos aí novos formatos de gravação que vão ser suportados. É um opcional, o cliente que tiver interesse ele pode adquirir isso. Então, além dos formatos XAVC, o HDCAM SR, você vai ter a opção de Apple ProRes e também de Avid NXHD. Então você já gravar internamente com essas opções, né? Uma outra novidade que a gente também anunciou é o kit que a gente chama de EFP para produção em campo, quem trabalha principalmente a parte de documentário, institucional, mesmo comerciais. Como a câmera tem um corpo super compacto, e aí a gente convida quem quiser ver a câmera, quem não conhece ainda no nosso espaço aqui, onde estão sendo demonstrados equipamentos, ela tem o corpo reduzido, então a gente consegue montar numa configuração portátil para fazer essas produções com maior versatilidade, dinâmica. A câmera ainda preserva tamanho reduzido, peso ultra reduzido, consumo de energia super baixo, então você tem autonomia de produção. Além disso, a câmera é 4K, né? Você tem a possibilidade de trabalhar 4K ou HD, você tem toda essa versatilidade. Então ela traz todos os benefícios dessa câmera numa aplicação mais portátil, mais dinâmica, onde se faz necessário. E quando a gente fala de produção 4K, de uma maneira bem rápida, né? Você tanto pode ter a produção RAW, que aí geralmente no RAW você faz o daily, que é a conversão para formatos de edição, depois você faz a edição e a finalização, correção de cor, o grading, como também existe a opção de você fazer em outros formatos. Quando a gente fala de RAW, é interessante também chamar atenção para esse software. É um software gratuito que está no nosso site, tem o link aí. Você consegue abrir os arquivos RAW, consegue converter para alguns formatos. Se tiver em Mac, você consegue converter para ProRes também. Então isso facilita para muitos clientes ter uma ferramenta aí gratuita e que tem essa facilidade de acesso e manipulação do conteúdo. Pedi o pessoal soltar agora o vídeo. Pular o vídeo, porque tá, que já mostrou, né? Senão a gente estoura o tempo. Então, aqui a gente tinha um making off. Passa no espacinho lá, a gente passa eles lá também, os dois. Esse making off que foi o clipe ali do Rick Martin, né? Isso. Então,
Vamos seguir então na apresentação, só para a gente encerrar aqui, falar um pouquinho sobre a produção HD, né? Então, se puder voltar para a apresentação. Quando a gente fala de produção HD ou 4K, hoje existe uma opção muito versátil que é o tal do XAVC. Hoje, essa compressão, que é o MPEG 4, você tem versatilidade de trabalhar em diversas plataformas de edição. Então, você tem aí facilidade de manipulação na edição e também em ambiente de pós-produção, correção de cor, toda a parte de grading final do conteúdo. Isso é bem interessante porque você consegue fazer uma gravação com um arquivo menor, usando o cartão de memória que tem maior capacidade, maior autonomia. E é interessante que você pode fazer num único cartão de memória as duas gravações. Então aqui a gente mostra, você pode entrar no menu, configurar para o modo XAVC 4K, habilitar o modo proxy e quando você faz a gravação, você tem os dois arquivos gravados simultaneamente. E na hora de você reproduzir esse conteúdo, você pode escolher entre o proxy ou o material em alta, 4K. Então o seu proxy é o HD e o material alta da pós-produção, da finalização, vai ser o 4K. Tudo gravado em um único cartão de memória. A diferença é que isso é gravado em pastas diferentes. Para quem manipula os arquivos da câmera, é interessante saber que existe uma pasta específica, que é a chamada pasta subclip, onde você tem o arquivo ali proxy, né, que você pode utilizar. E existe uma outra opção. Se você não gravar o proxy, você gravar simplesmente o 4K XAVC, depois que você faz a gravação, você pode entrar no menu de thumbnail, tem um botão de opção ali, option, e você consegue disparar o processo de copiar aquele 4K para um proxy em HD. Ou seja, mesmo depois da gravação, você pode fazer um processo de cópia e você tem no mesmo cartão de memória o conteúdo 4K e HD. Então isso facilita aí também o trabalho com essa tecnologia do XAVC, né? Uma série que está usando essa tecnologia é o The Blacklist, e tem uma série de outras produções que estão acontecendo. A gente tem aí o Making Off da Vanessa da Mata, acho que a gente também pula ele na sequência aí. Convida quem quiser para dar uma visualizada. E de uma maneira bem geral, o ponto-chave dessa câmera é o quê? A versatilidade dos formatos, né, do HD até o 4K, e a versatilidade de gravação. Você ter a possibilidade de gravar em diversos tipos de compressão que vão atender os mais diversos trabalhos que se fazem necessários usando uma única câmera, né? Por esses motivos, essa câmera é usada não só na área de cinema, mas também em aplicações de eventos, shows, dramaturgia. Hoje, uma série de produções de novelas brasileiras estão sendo feitas com essa câmera. Essa câmera pode ser usada para aplicação ao vivo, para eventos ao vivo. Tem uma série de eventos que já foram produzidos no mundo aí, eventos esportivos. E aqui no Brasil, nós tivemos o ano passado a Copa das Confederações e esse ano essa câmera também vai ser usada tanto para produção de documentário, para produção de material oficial, para produção do filme oficial da Copa, que vai ser lançado após a Copa, como também para as transmissões em 4K, né? Então é uma câmera bem versátil que atende aí essas diversas situações. Então a gente encerra aqui essa parte da F55 e convido o nosso amigo Daniel para poder falar sobre a parte de arquivo. Passar para o Daniel agora, vai falar um pouco arquivar todo esse conteúdo agora. Desculpa ter que pular os vídeos lá, mas a gente tem, depois a gente passa para quem tiver interessado, a gente lá no espacinho lá a gente passa os dois vídeos lá, é um making off, dá para ver toda a parte da produção por trás das câmeras, tá? É bem legal. Dani, por favor. Obrigado. Eu não falo português, eu falo espanhol, inglês, japonês, não. Eu vou falar em portanhol, então, se há algumas perguntas, pode ir um pouco mais lento, qualquer coisa, desculpa, antemano. Meu nome é Daniel McDonald, vengo de Miami, moro em Miami. Eu vou falar um pouco de tendências de mercado de archivo, e não somente archivo, mas ferramentas para produção colaborativas sobre la nube, que está tomando un esfuerzo muy grande en estos últimos años. Entonces con eso voy a comenzar. Antes que nada voy a hablar un poco el grupo de Sony. Sony tiene muchas áreas diferentes, divisiones. Nosotros acá pertenecemos a una división, la división profesional, en donde la división profesional enfoques de innovaciones de tecnologías, creación de contenido, soluciones como las cámaras que faló Wilson, que faló Eric, la parte de visualización, de presentación, de proyecciones, televisoras,
También hay muchas áreas diferentes en el grupo de profesional, el grupo de medical, el grupo de seguridad, el grupo Félica, que es más como accesos, puntos de accesos para metros, para diferentes accesos, es más usado en Japón, diferentes áreas del mundo. Entonces, muy brevemente, nosotros, el grupo profesional, lleva más de 50 años innovando tecnología desde la área de NG, de la captura de prensa, desarrollamos el VTR, lo que era el transporte digital, el serial, que es el SDI. También fuimos los primeros de hacer un proyector basado en 4K más de hace 11 años. Desarrolladores de tecnología basada de flujos tapeless, lo que llamamos Exitecam. También lo que llamamos un desarrollador de CMOS, obviamente para diferentes áreas de producción, capturas de video. Y también, como ya faló Eric, en las cámaras con sensores de hasta 8K de F65. Entonces, el centro del grupo es una área que está enfocada en lo que es toda la innovación de la imagen en digital, sistemas basados en software, R&D, Research and Development, desarrollo de disco, tecnologías basadas en disco, basadas en cinta, diferentes áreas, todas las áreas de media, grabación, como hemos hablado en las presentaciones antes, y también una planta de semiconductor, en donde se abre todos los conductores para hacer realidades, compresiones como MPEG, SHIAVC, para altos rendimientos de video y procesamiento. Entonces, la agenda hoy día sería, vamos a hablar un poco de nube, producción sobre nube, después tendencia mercado, consideraciones para archivo de digitales, no basado en cinta, herramientas de XDCAM como archivo y archivo a largo plazo y también ODA, que es el Optical Disc Archive, y aplicaciones también. Entonces, hace 2 años Sony lanzó al mercado lo que es el C o el MCS Media Cloud Service. Es un área donde la producción puede ser un área de colaboración, el rendimiento de archivos también para subir archivos, enviar, transcodificar sobre la nube. Y lo que vamos a ver es cómo se puede ahorrar en una producción los costos trabajando en ciertos aspectos sobre la nube. Las herramientas hoy en día que están disponibles es para la parte de creación. También puedes subir el material, organizar, puedes anotar y compartir esas anotaciones con diferentes áreas de producción. Por ejemplo, si tienen una producción en Nueva York y otra en Londres, pueden estar colaborando información sobre la nube con los VFX, los Visual Effects, con los DIs o DITs en la parte de producción. Y después es una manera para hacer el streamline de las producciones. También hay ciertas herramientas sobre la nube que es el Video Review, el Video Rough Cut. Podemos hacer un EDL o un storyboard y esos storyboards se pueden enviar en formas de proxy para hacer lo que llamamos revisiones sobre las producciones. Y el Audio Review también para asegurar que el audio esté sincronizado en la producción. Aquí está en www.sonymcs.com. Pueden entrar y hacer una cuenta gratuita que te va a dar 5 gigabytes de espacio en donde pueden empezar a colaborar y subir información para hacer pruebas. Y al momento que quieren actualizar ya espacios de más información para traspasar o hacer team space o groups o más programas personalizados, ahí pueden tener hasta más de 1 terabyte disponible sobre la nube con ciertos costos mensuales, que es un poco más lo que llamamos el SaaS, que es el Software as a Service, la tecnología que está yendo mucho de los diferentes proveedores. Entonces, solo quería dar un poco de visualización en los costos de producción. Un ejemplo, antes de hacer colaboraciones sobre la nube, una producción, un estimado de costo de producción puede ser más alto que los $700,000, a lo mejor $1 millón,
para todo lo que es las salas de edición, traspasando, viajando los productores, los intermedios digitales, todo enviando los discos duros o haciendo los dailies, los onsets, en lo cual cuando colaboras con un sistema basado en la nube, tú puedes ahorrar en estos costos casi 1/3, en lo que puede ser que no hay por qué enviar tantos personales, donde pueden estar todos colaborando sobre la nube, la parte de sonido, edición, clientes, y tienen acceso instantáneamente sobre esta información para agregarle más detalles o hacer ciertos cambios. Entonces aquí voy a colaborar un video rápidamente sobre lo que es el Cloud Service. Poderia passar o vídeo número 7, por favor. Tem áudio também, tá? Como o Dani mencionou, vocês podem entrar lá, né, acessar esse site e fazer uma conta gratuita aí de até 5 GB, né, para testar. Obrigado. Sí, podemos regresar a la presentación, a la tela. Ahí está. Entonces, a continuación, un poco de información sobre tendencias de mercado. Básicamente, lo que estamos viendo con toda esta demanda, con todos estos formatos, diferentes áreas, medias sociales, un crecimiento bien alto en lo que es la parte de archivo, pero lo que es envasado de videos, de audio, de videos, de música, etc. En la parte izquierda puedes ver que la zona verde es el crecimiento que es solamente lo que es cosas creadas para video, como por ejemplo videos de YouTube, videos compartidos sobre la red. Y obviamente eso va equivalente a lo que es la energía, el gasto para mantener los data centers, también corriendo con todas estas necesidades de crecimiento. Esta es una cosa muy importante que está analizando el otro día, que cada minuto hay más de 48 horas subido de video a YouTube. Entonces te puedes imaginar tantos videos subiendo simultáneamente, que ya para año 2020 estamos conversando que es un zettabytes de información. Entonces, para que tengan una idea, vamos hablando de megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes y zettabytes. Entonces, en realidad es mucha información que hay que encontrar ciertos recursos y tecnologías como vamos a archivar o a guardar toda esta información con un costo eficiente y un impacto no tan grande en las infraestructuras de los sistemas. También las diferentes, lo que llamamos los Digital Archive Layers, y esto es una preocupación muy grande para las personas que tienen mucha información basada en fílmico, es tomar el próximo paso de digitalizar esta información por tener un formato de digitalización que va a ser vigente por más de 30, 40, 50 años. Hoy en día, si usted tiene una tecnología basada en disco duro, basada en LTO, etc., tiene que trocar información cada 3 años, 4 años, 5, 6 años, lo cual implica una copiación, migración de la información, puede haber un error, puedes perder cierta información. Entonces el mercado está buscando una tecnología que puede durar mucho más tiempo, más de 20, 30 años sin tener que copiar y migrar. Muchas cosas hay que tomar en cuenta, es el hardware, software, la media.
Entonces nosotros, Sony, tomamos toda esta información y comenzamos a desarrollar una tecnología que voy a conversar un poco sobre ella hoy día. Y también, como estaba hablando, faló Eric, sobre el espacio de 1 hora de grabación, 2 horas de grabación de 4K, HD, etc. Son muchos espacios necesarios, entonces unas 3-4 horas de grabación son más o menos 3 terabytes. Entonces usted está trabajando en una producción de un día, va a tener necesidades de por lo menos 6 terabytes disponible para hacer transferencia de ese material, lo cual va a incurrir un costo que va a necesitar cada día más o menos $1,600 en discos o en diferentes medios para hacer esas transferencias, lo cual incurre un costo muy alto en lo que es la producción. Entonces hay una parte, estos estudios están disponibles, se llama el dilema digital, está el Digital Dilemma número 1 y está el Digital Dilemma número 2. Básicamente son unos documentos de 90, 100 páginas de la industria en cómo estamos haciéndose estas migraciones o las cosas que hay que considerar cuando se va a hacer una migración archivo buscando una solución de largo plazo. Entonces hoy en día tú puedes ver que tenemos esta migración, hay que hacer una migración cada 5 o 6 años, lo cual si tienes un disco duro cada 2 o 3 años por los drivers, los firmware, si cambian algo en el sistema operativo. Y si tienes un sistema basado en cinta cada 6 o 7 años porque solamente es compatible cada 3 generaciones atrás. Entonces, el momento que se hace una digitalización de un fílmico o se hace un traspase de un material a un DPX o se va a usar el negativo para crear un scanning de 4K, 8K para mantener la más alta resolución, tú quieres tener un archivo que puede estar más de 20, 30 años vigente para ser útil en la operación sin tener que hacer copias o migración. Entonces, con eso en mente se hizo una tecnología que se llama el ODA, Optical Disc Archive, por lo cual es basada en la tecnología de XDCAM, que si la conocen es el disco óptico basado en Blu-ray, que salió en el mercado más de ya 11 años, lo cual fue desarrollado para captura video, fue adaptada para grabación de video, pero evolucionó para lo que es archivo. Y vamos a ver cómo se hizo en esta parte, cómo tomamos todo esto en consideración. Entonces el Optical Disc Archive, tomando en lo que llamamos el bare disk, que es un disco, hay ciertas ventajas y desventajas que tenemos comparando a diferentes áreas que podemos guardar media, que si es basado en cinta o basado en disco duro. Aquí tenemos una ventaja, pero en las partes de los costos y las transferencias de velocidad hay una desventaja cuando estamos hablando de un disco. Pero si mejoramos esta área, puede ser la tecnología optimizada para lo que es posicionar y atacar el Digital Dilemma. Y toda la parte de archivar archivos de alto contenido en medios digitales. Entonces esto ya lo conversé un poco para no repetir. Entonces podemos ver la tecnología es basada en Blu-ray, garantizamos una vida útil de más de 50 años, podemos tener un volumen bien grande y tenemos diferentes áreas que estamos colaborando con terceros. Básicamente tomamos 12 discos y lo encapsulamos en un cartucho, lo cual es un volumen para el usuario con diferentes rangos de tamaños para posicionar de una escritura y regrabable. Lo pueden ver afuera también, lo estamos mostrando. Entonces esto es un formato agnóstico. Acá puedes archivar, guardar cualquier información si quieres hacer un respaldo de sus máquinas, de sus sistemas, de sus documentos, de su música, de sus ediciones, que si es 4K, 2K, HD, cualquier formato es un formato abierto y agnóstico para lo que es la parte de archivar, restaurar y transportar el material también. Entonces aquí es una herramienta para la parte de audio, video, gráficos. También es muy simple usar. Podemos usar desde un drive a lo que llamamos robóticas de drives, etc. Entonces vamos a ver
Como mencioné, no hay que hacer migración de la información, vamos a mantener una solución sin tener que hacer migración, entonces vamos a garantizar que la primera generación va a ser compatible con la generación 2, 3, 4, 5 que está saliendo en el mercado. Un poco sobre la media, basado en lo que es el Optical Disc, que salió en hace 30 años, con lo que comenzó los CDs en el año 1982. Y pueden notar una cosa que siempre siguió igual, el tamaño del CD, del DVD, del Blu-ray, siempre continuó con los mismos tamaños en los diferentes métodos de grabación. Entonces aquí hay la parte de read-only, recordable, write once y rewritable, en lo cual el Blu-ray adapta lo que es el cambio de fase, que básicamente tomamos el láser sin tocar el plato de información y cambiamos el estatus físico de lo que es crystal amorphous para garantizar que podemos hacer más de 1000 escrituras y más de 1 millón lecturas de la información que está grabada sobre estos discos. Contamos con 4 diferentes tamaños, entonces tenemos desde 300 gigabytes, 600 gigabytes, 1.2 terabytes y 1.5 terabytes disponible hoy en día en el mercado. Pero tú dices, bueno, Daniel, eso en realidad no es un tamaño muy grande comparado a otros medios de almacenamiento. Entonces, manteniendo con eso en mente, se firmó un acuerdo el año pasado y se hizo un anuncio público hace 2 meses, que una colaboración entre Sony y Panasonic para reforzar el crecimiento y el desarrollo de lo que es el Optical Disc basado en archivo. Entonces pueden ver aquí el anuncio en la parte izquierda, en la parte derecha, un roadmap que voy a hablar un poco más en detalle. Si pueden ver, desde el año 82 está el logotipo del Compact Disc, después el DVD, el Blu-ray, y ya comenzando el próximo año vamos a tener lo que es el Archival Disc. Y los tamaños que están viendo ahí de 1 terabyte, 500 gigabytes, 300 gigabytes, va a ser por un disco. No estamos hablando por cartucho, significando que en un cartucho podemos llegar hasta 12 terabytes en uno de estos. Entonces ya estamos hablando ya de unos tamaños ya más convenientes para la parte de archivo, de almacenar. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr en la parte tecnológica, en la parte técnica para hacer esto? Hoy en día contamos con 2 cabezales ópticos para la lectura. También se adaptó 4 cabezales ópticos en la segunda generación, pero adelantando un poco, en las generaciones 2, 3, 4 se va a estar grabando básicamente en ambos lados, en la parte de arriba, en la parte de abajo, con 4 láseres y diferentes intensidades con el láser de Blu-ray. Y aquí un poco más la información de las generaciones 2, 3 que van a estar saliendo. La generación 2 va a estar disponible en el mercado 2016, son más o menos 1 año y medio. Ya cartuchos de 3.6 terabytes y después 6 terabytes, 8, 9 terabytes y hasta 12 terabytes. Entonces, muy rápidamente, aparte de la media, que es muy importante, hay una familia de productos. Entonces, lo importante aquí es que una persona o un productor puede comenzar con un costo bien eficiente a archivar sus materiales, de manera de 1 a 1 conectado por USB 3 directamente a diferentes sistemas operativos, que si sería Mac, que sería Windows, Linux, Windows 2008, etcétera. Ya pueden estar comenzando a archivar. Conectado por USB 3 y también incorporando un software que viene incluido que te permite metadatos, creaciones de proxy para diferentes formatos, que si sea SD, HD, SHA-VC, 4K, 2K, etcétera, y también diferentes campos personalizados de metadata. Puedes transferir estos archivos, puedes colaborar la información conectado por una red y puedes también pasar los thumbnails, los proxies a diferentes áreas o poner todo sobre un cartucho para mantener todo colaborado y todo en un área.
Como estaba mencionando, aceptamos diferentes formatos DMX, ProRes, DNX HD, JVC, 4K, con verificaciones de MD5, asegurar que la información, ese se llama como un hash mark, que asegurar la información esté guardada. Aparte de standalone drives, tenemos diferentes tamaños de librería. Ya al momento que quieren mantener más información en un nearline, tenemos librerías de 10 slots, en lo cual esos 10 slots te permite tener hasta 15 terabytes ya manteniendo un nearline conectado a una red y colaborando y compartiendo la información, los proxies, la metadata, toda la información en un desarrollo de red. En lo cual va un crecimiento, una necesidad un poco más grande, están las soluciones, lo que llamamos Petasite. Aquí ya son módulos, diferentes módulos, contamos con 3 módulos que podemos tener crecimiento hasta más de 585 slots más o menos, pero ya eso es para más un nearline y lo que llamamos un deep archive. Esto se instala en unas unidades de racks convencionales que podemos tener hasta 18 drives para tener un ancho banda mucho más mayor en lo que es la lectura y la escritura de la información que estamos accesando. Y aquí hay un ejemplo de las 3 diferentes opciones, en la cual en la opción a la izquierda es el modular principal con 30 slots, 2 drives. En el centro hay un crecimiento de 4 drives, 60 slots, y a la parte de derecha son módulos de solamente slots. Entonces aquí es muy flexible, dependiendo de las necesidades del cliente. Pueden agregar, pueden quitar diferentes módulos, solo es estacable uno sobre el otro con una robótica que va intercambiando los cartuchos. Aquí un ejemplo de la configuración, comenzando desde un inicio de 7 unidades de racks hasta 42 unidades de racks. Y básicamente los diferentes tamaños de espacios, hasta 800 terabytes nearline, 500 terabytes, depende de la configuración que se va a adaptar. Y aparte de la parte de archivos, también hay ciertas herramientas para digitalizar los contenidos que tenemos basados en cinta. Entonces este año se anunció un servidor, que es un servidor para digitalizar contenidos, lo cual puede controlar hasta 4 diferentes máquinas y estar entrando 4 diferentes señales simultáneamente y haciendo control de calidad y también la corrección de los VTRs. Este es un ejemplo del servidor en la parte de delante y la parte de atrás, y podemos hacer apoyo para diferentes códecs y también las transferencias a las diferentes áreas de la red. Ese es un poco el flujo, la preparación, después la parte de digitalización, la parte de preview y control de calidad, la parte de archivo y la parte de exportar las bases de datos con XML y proxy a diferentes sistemas. La última parte, contamos también con softwares de mantenimiento de contenidos, eso llamamos básicamente un MAM o un Media Asset Management, que puede manejar los diferentes códecs y también controlar los diferentes dispositivos que he estado hablando, el servidor, las librerías, los drives, en manera que pueden tener básicamente una centralizada llegando a diferentes formatos, enviando la alta resolución a unos NAS, colaborando la información sobre una red a más de 100 usuarios simultáneamente, trabajar directamente con diferentes editores, que si es Final Cut Pro, Avid, Edius, Sony Vegas, etc., drag and drop, y terminar en lo que es ya básicamente en ODA o en XDCAM o en las librerías. Y es un sistema bien abierto con varios diferentes formatos, obviamente todos los formatos de Sony apoyado, después los formatos de Avid, Panasonic, Apple ProRes, Canon, etc., y también documentos, fotografías, PowerPoint, HTML, música, .avi, etc. Y con eso, todo eso es mi parte. Si hay algunas preguntas o alguna información, si no, tenemos los equipos para mostrar después y se lo paso a Alexandre. Obrigado.